Acho que tem alguns tugas aí. Ele está entrando. Bom dia, boa tarde. O pessoal de casaco é o pessoal que está do outro lado do oceano, né? Vamos usar com os portugueses. O pessoal de camiseta é daqui. Os mais frescos são daqui. A Anália tá aí. Ainda tem que melhorar essa coordenação aqui dos dedos de admitir, ler chat. Pessoal, bom dia, boa tarde. Acho que não tem boa noite ainda não, né? Negócio quando chega alguém e toca a campainha, aí eu já tô com o dedo lá em cima, volto com o dedo para baixo. Vamos esperar mais um minutinho aí e a gente começa. Tem bastante gente aí conhecida já. Tem alguém que estava no primeiro e voltou para o segundo? Não, né? Vai fazer diferente agora. Tá complicado esse negócio do dedo aqui. Tinoca podia entrar para ficar nisso, né? No dedo aqui. Ou tu não quer trabalhar hoje? O que é que você quer, mulher? O que é que você quer? Quer uma palhaça de serviço? Estou aqui, vamos lá. Animar a malta. Não quer trabalhar hoje? Boa tarde, galera. Boa tarde. Olá, Guilherme, pela primeira vez nos apresentando. Oi, eu sou a Tuga doida aqui da zona. Guilherme está desativado aí o som, pronto. Já tá. Tudo bom? Oi, Gui. Parabéns, eu vi há pouquinho. Muita coisa para fazer aqui. Legal. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler lá. Já estou fazendo uma ponta aqui. Em Portugal, os Masters triplicaram nos últimos 2 anos. Os campeonatos de Masters, e o último campeonato ultrapassou os 2.000 atletas. Mas predominantemente eram ex-nadadores. Então, a transferência entre aquilo que o Nuno estava a falar, da adaptação ao meio aquático, na progressão do aprendizado do nado para depois entrar em Masters, isso ainda está em falha. Mas os Masters em si, de antigos nadadores e triatletas, está em alta. Assim como as lesões a posteriori e os ataques cardíacos, né? Que todo mundo pensa que nada é igual ao que nadava há não sei quantos mil anos atrás. É verdade, é verdade. É, né, Vanina? Vai tudo nadar como se tivesse os 20 anos, agora estão com 60, 40 quilos a mais e sem treino. Vamos lá. O que é que você quer, doutora Renata Tavernix? Já estou errando no nome de novo. Vai lá, o que é que você quer que eu faça? Quer que eu fique aqui no teclado? Quantos tugas estão na área? Eu estou vendo tugas. 58, muito. Portugueses vão dizendo aqui no chat quem é que é tuga. Já vi argentinos também. Quem é que vai ganhar? Anália. Ana Carvalho, estás aí? Ana Carvalho é mesmo a minha Ana Carvalho? Eu, Tuga, olê, olê, olê. Invasão! Invasão! Vamos invadir o Brasil. Não,
Lucas, eu gosto muito de vocês, tá? Não fica com essa cara de bravos, porque vá, no Mas nosso também, que a coração. hora anterior teve mais tugas ainda. Pois eu vi, estava a Rita Varandas, viste que estava a Rita? Isso, então eu estava agora a trocar mensagens com ela. Ó, tem uma Filipa aí, ó. Filipa Varela. Olha a Filipa Varela, a Filipa é a de Santarém? Ah não, é da Câmara de Lisboa. Câmara Tem de uma Lisboa, Rita Filipa Varela, Fonseca deixa-me aí ver. também, ó. A Eva está aqui na primeira fila. Tem que procurar a Filipa. Muita gente sem câmera, daí eu não sei quem são. Ah, mas estão os nomes aí no chat, só olhar. É. É. Você sabe que eu sou um pouco Alzheimer, né? Por isso que eu falo de Alzheimer e Parkinson, né? Bom dia, bom Eu vejo dia. a cara, eu não vejo, não me lembro o nome. Vanina, não adianta, eu não melhoro nunca. Amiga, você tem que trabalhar, sudoku todos os dias. É, eu não trouxe os meus óculos, eu quase não vejo o chat aqui. Ela vai. Trabalho, hoje eu estou só assistindo, vou tirar o meu som. O que é que você quer que eu faça? Eu verifico, quer que eu verifique perguntas para libertar vocês? Mas você tá sem óculos, como que você vai ver? Eu afasto. Tá. Eu não vou colocar meu óculos, só para você não tirar sarro na minha cara, tá? Então tá, vamos. Pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, obrigada aí por estarem com a gente hoje, nesse segundo Fórum Internacional. Hoje o foco é natação, tá? Natação desde a criança até o adulto, né? O Master. E a gente hoje tem também aí a surpresa para vocês que estão... Vou falar agora, porque no outro a gente falou no final, ficou muita correria. Quem está aí com a gente no fórum hoje assistindo tem a vantagem de ter a promoção das aulas de quarta e quinta, que serão com a Vanina e o Nuno, sobre natação master, né? Natação sênior, as adaptações dos nados, algumas coisas mais práticas. Então, para vocês que estão no fórum, hoje está saindo por R$19,90. A First colocou aí agora o link para quem quiser. É até às 10 da noite para imprimir o boleto, tá? Para poder pagar quem for pagar por boleto. Quem for pagar por cartão já vai direto. Então, a gente hoje vai falar sobre natação, eu vou falar sobre a natação adaptada e inclusiva. Em seguida, a gente tem a professora Vanina, aí da Argentina, falando um pouquinho sobre a experiência dela com a gestão de academias de natação, contando um pouco a história dela e da escola dela lá em Buenos Aires. Depois a gente atravessa o oceano, vai lá para o Nuno, professor lá de Portugal também, do time aí da Tinoca, está aí embaixo, né, falando com vocês, sem som. E daí ele vai falar um pouco sobre a natação para idosos e a natação master. E, para fechar, voltamos para o lado de cá, com o professor Dr. Guilherme, que trabalha comigo lá na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, lá no Instituto de Educação Física e de Esportes. É o colega lá de departamento, meu tutor lá do chefe. Então, assim, acho que vai ter grandes contribuições aí para vocês hoje. Então, vou entrar logo aí direto no meu assunto, que é... Pode ligar o cronômetro aí, por favor? Você enxerga, né? Boa, viu? Então, eu vou falar sobre natação adaptada e inclusiva, que a gente... O que a gente entende, né, por esse termo de natação adaptada? Peraí, deixa eu só trocar aqui o anfitrião, porque não vai dar para falar e ficar apertando aqui. Peraí. Um minuto só. Vai lá, te passei aí para você aceitar aí quando tocar a campainha. Então, falar sobre natação adaptada e inclusiva, o que a gente entende por esse termo hoje? Na verdade, a natação adaptada ela é adaptada para todos, né? Cada um respeitando a individualidade biológica de cada indivíduo. Então, a gente tem aí que a natação adaptada ela pode ser desde a infância, desde o bebê,
até o idoso. Esse é o termo que a gente utiliza como adaptação das técnicas dos nados para determinados indivíduos, respeitando a individualidade. Claro que muitas pessoas hoje utilizam esse termo como natação adaptada para pessoas com ou sem deficiência. Também não está errado, mas a gente pode adaptar a natação para diversas populações, os públicos os mais diversos possíveis, nas turmas heterogêneas ou homogêneas. E aí, quando o indivíduo está adaptado, que ele já faz parte da natação adaptada, eu posso incluí-lo nas turmas, nos outros grupos heterogêneos. Então, eu posso pegar e colocar o autista, eu posso pegar o déficit de atenção, eu posso pegar um com uma deficiência motora e colocar, incluir nas aulas de natação. Então, a gente chama isso de natação inclusiva, quando eu recebo algum indivíduo que não está com o mesmo padrão heterogêneo daquela turma, porque indivíduos iguais não existem, né? Todo mundo aqui tem alguma deficiência, né? Todo mundo apresenta alguma deficiência. Tem mais de uma, né? Enfim, mas aí você tem várias... Você utiliza o termo inclusiva quando você introduz esse indivíduo nas turmas, nos grupos. Ultimamente, a gente tem visto aí vários trabalhos inclusivos e vários trabalhos adaptados. Alguns trabalhos que as pessoas ainda também não identificaram o termo correto para se utilizar. Mas o trabalho que eu faço, né, que é a minha rotina do meu dia a dia, era fazer o trabalho inclusivo e o trabalho adaptado individual, em que algumas crianças que eu não tenho a capacidade de acompanhar aquelas turmas, elas faziam um trabalho individualizado, que era um trabalho personalizado. Então, alguns indivíduos a gente tem que fazer primeiro a adaptação para depois fazer a inclusão. E aí, aqui no Brasil, né, é muito comum as turmas serem pequenas, de no máximo 8, 6, 8 crianças, 5 crianças, 4 crianças. E aí a gente tem outras realidades. Lá para eles, em Portugal, eles têm 20 crianças, 30 crianças e tem o inclusivo, que deve ser 5, 10. É outra metodologia que é utilizada. Então, você, através da tua metodologia, dos teus métodos de treino, é que você faz a inclusão. Renata, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso incluir? Quais são os exercícios, as estratégias que eu posso utilizar para fazer a inclusão? Aí vai depender de quem é o indivíduo. Se eu tenho um indivíduo autista, depende do grau de comprometimento dele, eu vou ter as minhas estratégias. Dependendo do grau de comprometimento motor, eu vou ter também as minhas estratégias. Eu tive uma aluna com síndrome de Williams que eu não tinha como colocar ela na turma inclusiva. Ela ficava na natação adaptada, numa piscina em que tinham outras aulas acontecendo ao mesmo tempo. Então, aí eu posso caracterizar como uma natação adaptada e inclusiva, porque ao mesmo tempo que ela está fazendo a atividade, ela tem um relacionamento social com os outros indivíduos que estão treinando na mesma piscina. Então, eu posso usar também os dois termos. Mas essa criança, ela não estava adaptada para ir para a turma, porque todos os movimentos dela, todas as atividades dela precisavam ser assistidas. Ela não tinha autonomia nem independência para realizar os movimentos, até por questão de segurança, ela tinha que, deveria, né, o mais preconizado para ela ter mais benefícios era realmente a aula individualizada. Em que momento eu posso fazer a inclusão de cada indivíduo nessa situação? Então, vamos lá. Primeiro, o autista. Primeiro dia de aula, que ele vai fazer aula com você, eu já posso colocá-lo na turma como na inclusão? Se você tiver feito um teste, ter feito uma avaliação e verificar que ele consegue acompanhar aquela turma com uma menor quantidade de crianças, inicialmente é o mais recomendável, né? Você não vai incluir o autista na turma que já tem 15, você começa naquela turma que tem 3, naquela turma que tem 4. E aí depois, aos poucos, conforme ele for se adaptando, você vai colocando ele nas outras turmas. Tem a questão também de como falar com os pais, né? Dos pais dessas crianças que você vai trabalhar na turma inclusiva. Porque muitos professores me perguntam, Renata,
mas como é que eu vou falar para o pai que aquele indivíduo não pode acompanhar a turma, ou que ele vai para uma turma mais fraca, entre aspas, né? Uma turma iniciante, de iniciação, que não pode ir para uma turma mais avançada. Na verdade, acima de tudo, o bom senso, né? O pai que tem uma criança assim, ele nunca quer receber mais um não. Então, a forma como você vai falar é que ele vai ter mais benefícios indo para aquela atividade, naquela turma, do que se ele fosse para uma turma avançada. E que faz a caracterização, vai fazendo os testes conforme ele for frequentando a atividade. Essa criança com síndrome de Williams, realmente, ela não tinha condições de acompanhar a turma de forma autônoma. Ela precisaria de um professor só para ela dentro da turma, além do professor e do estagiário. Aqui a gente é muito comum ter estagiário. Muitos de vocês não têm essa realidade de ter o estagiário junto o acompanhante. Claro, isso era antes da quarentena, né? Porque agora a maioria dos estagiários foi demitidos. Então, até lá, a gente tem um caso lá na universidade, né, Guilherme? Depois, só dando um exemplo, a gente tem um cadeirante que a gente tem que colocar como inclusivo na disciplina de aplicações práticas da natação e que a gente não tem estrutura para recebê-lo dentro d'água. A piscina é fria, não tem acesso, tem toda uma estrutura desfavorável para incluí-lo nas atividades. Então, a gente fica meio que, né, sem opção. E eu achei que ele tinha sido aprovado, o Guilherme reprovou, ele veio para mim agora. Então, assim, a gente tem que conversar depois como vai fazer a inclusão dele. Ele só teve um dia de aula, né, e parou. Mas agora vai vir o inverno, então vai ser mais complicado colocá-lo na piscina. E a turma tem 40, 45 pessoas, então é mais complicado ainda. Não é que ele não possa, mas a estrutura que a gente oferece, que a gente tem, não tem possibilidade de incluí-lo nessa situação. Então, a gente tem que arrumar outras estratégias para incluí-lo no trabalho. Deu 10 minutos? Não dá para ouvir, você tá sem som. Tá, então, estou bem. Então, vamos lá. Pessoal, as dúvidas em relação a isso que eu falei, vocês vão escrever no chat, que depois, no final, a gente vai responder. Agora, eu vou passar o lado lá para os hermanos e a Vanina vai falar. Boa tarde, bom dia para todo mundo. Eu sou da Argentina, eu moro em Buenos Aires. E a primeira coisa que eu vou contar qual é a minha história com minha academia. A verdade, eu venho do entorno esportivo, eu fui nadadora nacional e eu vinha do treinamento. Eu comecei a trabalhar em 2001, após a crise econômica de meu país, mundial, que foi muito forte. Eu comecei a trabalhar em uma piscina que era pequena, tem 12 metros de largo por 8 eu não sei como falar ancho. Então, e tem largura e comprimento e largura. Comprimento. 8 de comprimento, não lembrava a palavra. E a verdade, quando eu comecei a trabalhar, a piscina vinha muito mal economicamente. Eu comecei como uma professora. E a piscina só dava natação para infantários, para kinder. Dava o serviço de natação. As crianças vinham em um bus, um ônibus, nós trocávamos a roupa, dávamos aula e voltavam para a escolinha. Mas começou a não ser muito rentável. Então, depois da crise, nós tivemos que repensar qual era o uso atual, muito mais rentável do espaço da piscina. E eu acho que agora nós vamos estar no mesmo caminho. Por quê? Porque temos que repensar o trabalho que nós temos nas piscinas. Então, o primeiro que nós temos que fazer, eu acho que é estudar a comunidade onde nós temos a piscina, onde nós temos a instalação, e olhar quais são as vantagens da comunidade, que eles estão procurando, que nós podemos oferecer para a instrumentação dos programas que sejam diferenciados e que de algum jeito eles consigam atingir os objetivos da maioria das vantagens da comunidade. Você sabe que agora, com o vírus, nós temos a oportunidade de
virar as pessoas mais saudáveis, porque todo mundo sabe que se a saúde é boa, você tem menos possibilidade de se contagiar do vírus. Então, todo mundo está fazendo muita coisa. Ontem eu escutei uma treinadora da EA, a Laura Rives, ela falando das 7 vantagens que trouxe o coronavírus. Uma das coisas é isso, todo mundo está fazendo atividade, todo mundo fica com o televisor, com o computador, com o celular, fazendo atividade. Então, eu acho que nós vamos ter uma oportunidade muito, muito boa para repensar o espaço da piscina depois do vírus, quando nós voltemos às atividades que totalmente vão ser diferentes. Por quê? Porque vamos já ter quantidade de alunos muito reduzida por tema de contágio ao princípio. Então, nós vamos ter um público diferenciado, muito mais personalizado, trabalho com small groups, com grupos pequenos, orientado muito mais à saúde, ao wellness. Então, nós temos que pensar que a natação tem que ser um olhar geral de educação aquática. Olhar psicomotor, social, também das habilidades técnicas. A maioria vai se acercar à piscina para aprender a nadar, a se movimentar com as técnicas corretas, mas tem que ser uma educação integral que tenha a saúde como principal objetivo. Uma das coisas que nós temos que ter muita conta lá é que eles têm que aprender a se movimentar na piscina para não se afogar, que uma das coisas mais importantes que acontece muito no Brasil, que temos muitas crianças, mesmo pessoas adultos que se afogam. Então, uma das coisas é que a seguridade tem que ser um dos primeiros objetivos de nossa escola de natação. A seguridade não só de técnica, da habilidade técnica, sino também da habilidade emocional para poder passar por uma situação de estresse, como é o momento do afogamento. Então, nós temos que olhar 3 áreas, a área física, a área emocional e, propriamente, a área psicológica da pessoa para afrontar a situação de ir para uma piscina ou de ir para uma espelho de água, mar, oceano, o que for, rio. Uma das coisas que temos que ter como diferenciação, se nós queremos que nossa escola fique um lugar muito procurado para as pessoas, é a inovação. Porque você tem que ter muita coisa diferenciada de outras piscinas para ter a maioria dos clientes escolhendo a sua piscina, a sua academia. Então, os equipamentos, a qualidade dos docentes, ter alianças com outras empresas e mesmo a sustentabilidade. Por quê? Porque agora você sabe que é muito importante a concepção do cuidado do ambiente, do environment. Então, você tem que tomar em conta que o olhar da piscina tem que ser muito mais geral. Não é somente uma basca com água, é um lugar que é familiar, que dá conforto para as pessoas querem assistir para sentir-se parte da família. Essa, eu acho, é minha crença e é o olhar da minha piscina. A infraestrutura de instalação mesma tem que permitir a socialização. Claro está, agora com algum distanciamento, mas permitir a possibilidade de ter lugares para ficar só conversar, batendo papo e é isso. E o recurso humano dos professores tem que ser muito, muito, muito diferenciado. Então, eu acho que agora é uma boa oportunidade, que todo mundo está parado, para ficar com capacitações online, para oferecer a seu staff muita capacitação, mesmo do aspecto técnico, como do aspecto de situações de direção de grupos, coaching, motivação, porque é muito importante agora ter todas essas qualidades prontas para o momento que nós voltar para a piscina. A renovação do espaço aquático tem que ir não só com a instalação, sino também com a capacidade dos professores de dar respostas para os novos clientes, porque vão ser novos clientes. As pessoas vão procurar a piscina como uma questão de saúde, porque se eles estão saudáveis, não conseguem se contagiar do vírus. Então, eu acho que essa é o nosso objetivo agora. Ter um staff que tem que estar muito capacitado e profissionalizado. E mesmo assim, também vai ganhar melhor. Os salários vão ser melhores. Por quê? Porque você vai ter a capacidade de que
seu professor consiga fidelizar o cliente. Então, eu acho que a profissionalização, a capacitação do staff é muito importante. É uma forma geral também uma nova cultura de água sustentável. E é importante tomar conta de qual é a realidade de nossa comunidade, que as pessoas procuram. Por exemplo, meu caso, eu tenho uma piscina em um bairro que não é comercial, é um bairro pobre na cidade de Buenos Aires, mas eu consigo dar serviço para pessoas que eles se deslocam 1 hora para vir para a minha piscina, porque nós temos equipamentos diferenciados. Por exemplo, as bicicletas. Então, mesmo que temos muitos clientes que moram perto, temos muitos clientes que moram muito longe, mas sabem que tem um espaço onde vão atingir os objetivos que eles estão procurando. Por exemplo, melhorar depois de uma operação. Então, é muito importante o trabalho interdisciplinário. Eu acho que o trabalho com o fisioterapeuta é também uma coisa muito importante. Com os psicopedagogos, se nós trabalhamos com, como falou a Renata, com natação adaptada ou inclusiva, fonoaudiólogos, psicólogos. Eu acho que é muito importante. Nós temos que trabalhar. Eu trabalho muito com idosos. Os 50% dos meus clientes são idosos. Eu trabalho muito com os médicos, porque os médicos prescrevem medicação, ou não sei como falar, medicamento. Nós prescrevemos atividade física, então o trabalho em conjunto com eles dá muito bem e os idosos melhora muito a qualidade de vida, que é uma das coisas que todo mundo vai procurar depois do vírus. Então, nós temos que tomar conta do cliente, o que eles vêm buscar, para lograr fidelização e identificar a nossa academia com um tipo de serviço diferenciado. Essa é a minha dica para o trabalho de planejamento da escola de natação. Obrigada, Vanina. Tá. Muito bom. Agora a gente atravessa o oceano e vamos lá no Nuno. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com todos vocês, alguns portugueses do outro lado do Atlântico, com a Vanina na Argentina. É muito bom esta partilha de experiências. Eu trabalho num clube cá em Portugal, no centro de Portugal, numa cidade chamada Leiria. O meu clube é o Bairro dos Anjos, de Leiria, e temos cerca de 2.000 utentes na nossa escola de natação e depois trabalhamos com programas públicos da Câmara, onde envolve um trabalho com idosos. Nós estamos a fazer neste programa que se chama Viver Ativo, estamos a fazer 20 anos de existência, este aqui foi o livro de lançamento dos 10 anos, e é um programa que envolve várias atividades, desde a hidroginástica, a dança, trabalho na sala de exercício, ginástica, natação sénior, entre outras coisas. E nós tivemos o prazer de nos candidatarmos a realizar este programa e é o 2º ano que ganhamos este concurso e estamos a desenvolver esta atividade. Concretamente, ligados à natação sénior, há uma máxima que eu normalmente gosto de seguir, que é uma frase em inglês que diz assim: take your time, take your pleasure, let it flow and let it go. Não sei se dominam bem o inglês, mas no fundo é cada qual deve seguir o seu ritmo de trabalho, tirar prazer e depois deixar fluir e deixar ir, ok? Para onde as pessoas quiserem. Quem sabe do ponto de vista de lazer e terapêutico, ligado à saúde, ou quem sabe na natação master, porque não, ligado à natação sénior, porque não? Não podemos quebrar sonhos. Importante é, numa fase inicial, realizar uma anamnese, conhecermos as pessoas que temos pela frente e as suas limitações e fazer um rastreio dos níveis de saúde. Havendo como vocês dizem, uma liberação do ponto de vista médico para realizar natação, então vamos desenvolver aqui um plano de trabalho. Então é preciso conhecer o que eles têm, o que eles precisam e desenvolver um plano de ação, um plano de trabalho. Então, 3 objetivos gerais para desenvolver este plano de trabalho. Primeiro, permitir que o aluno descubra as potencialidades do meio aquático. Portanto, já percebemos que as propriedades físicas da água têm uma densidade 1000 vezes superior à do ar, têm benefícios do ponto de vista
da saúde e do deslocamento do movimento na água. Em segundo lugar, conhecer e explorar, o aluno possa conhecer e explorar os próprios limites do seu movimento, as limitações que ele próprio tem. E a água permite explorar essas próprias limitações. E em terceiro, e muito importante, que é que o aluno possa encontrar o prazer de nadar. Porque um aluno que encontra esse prazer de nadar nunca mais vai deixar de querer nadar. E isto é muito importante. De facto, isto é que faz mudar vidas. E por depois este sénior vai transmitir aos filhos, vai transmitir aos netos, e isto cria-se aqui, digamos, um efeito muito importante que traz muita gente para a nossa atividade. Por outro lado, nós temos a comunidade médica, que diz que a natação é a cura de todos os males. Eu não sei bem o que é que isso quer dizer, mas enquanto tivermos os médicos a pensar dessa forma, também vamos garantir que as pessoas venham em nosso encontro. Então, 4 princípios base fundamentais no meu ponto de vista. Confiança e segurança. E aqui a confiança e segurança têm a ver muito com o comportamento humano. Conhecendo a forma de comportamento humano, nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Ou seja, uma pessoa precisa de confiança e segurança se o professor for para dentro d'água, transmitir-lhe essa confiança e essa segurança. Porque, no fundo, existe aqui o chamado tríade do momento que condiciona o comportamento, que é o pensamento, o sentimento e o comportamento. Se eu pensar que estou inseguro, vou ter um comportamento de insegurança. Se o meu professor me transmitir essa segurança, vou pensar que estou seguro, vou-me sentir seguro e vou-me comportar de forma segura na água, ou pelo menos vou tentar interagir. Portanto, a primeira coisa é tentar ir ao encontro do aluno. O segundo aspecto tem a ver com o relaxamento, o saber estar na água, o feel the water, don't fight the water. Nós temos que aprender a sentir a água e não lutar contra ela. E depois, a exploração do movimento, através do domínio espaço-temporal, com um correto ajuste de padrões motores e de trabalhar a percepção proprioceptiva. Depois, objetivos específicos do programa. Importante criar, nós aqui em Leiria trabalhamos com 3 níveis de aprendizagem para os séniores, desde a adaptação ao meio aquático, a aprendizagem das técnicas de nado e ao aperfeiçoamento. Depois, na quarta e na quinta-feira no curso, eu e a Vanina vamos explorar um bocadinho destas componentes. Portanto, dentro da adaptação ao meio aquático, fundamental o domínio do equilíbrio, seja do ponto de vista estático, explorar a capacidade da flutuação, seja do ponto de vista dinâmico. E, para mim, fundamental o saber deitar e saber levantar. Obviamente que trabalhar sempre com progressões, e é isso que nós vamos explorar no curso, algumas destas progressões, do mais simples para o mais complexo. Mas, para mim, é muito importante saber deitar e levantar, porque há pessoas que se afogam com água pelo joelho, porque não sabem que para se levantar basta puxar os joelhos ao peito, pôr os pés no chão e levantar a cabeça, que as pessoas dentro da água perdem as referências proprioceptivas, não é? Depois, muito importante, o controlo respiratório. Aqui o controlo respiratório é fundamental. O controlo respiratório, porque há tantos alunos que me dizem assim, professor, eu já nado bem, mas a única coisa que me falta dominar é a respiração, por isso é que eu estou sempre a parar. Portanto, aqui o controlo respiratório é mesmo muito, muito importante. E depois explorar tudo o que é movimentos propulsivos, deslocamentos, dentro, lá está, das limitações de mobilidade e também o trabalhar no limiar da dor. Quanto ao relaxamento, referência a uma coisa, a relaxação na zona da nuca e do pescoço, toda a tensão criada nessa zona vai provocar um afundamento dos membros inferiores. Para mim também essa parte do relaxamento é muito importante para conseguirmos conservar um bom perfil hidrodinâmico. A parte da segurança, podemos levar os nossos séniores a piscinas sem pé. Eu tenho a oportunidade de trabalhar numa piscina com 1,10 m de profundidade e tenho outro plano de água com 2 metros de profundidade. E aí as referências são completamente diferentes, mas é uma, digamos, é uma riqueza muito grande podermos levar os nossos séniores a piscinas com essas características. E depois, claro está, na aprendizagem das técnicas.
quando estamos a desenvolver as técnicas de natação, temos que perceber que nós não podemos seguir à regra aquilo que é o modelo técnico de referência que serve a natação pura desportiva. Nós temos que adaptar o nosso trabalho. Então, precisamos desenvolver um estilo híbrido, chamado estilo híbrido, que possa ser cómodo, eficaz, seguro, propulsivo, com fluidez de movimentos e sem danos. Portanto, trabalhar e controlar o limiar de dor. Então, no ensino das técnicas, fundamental, minimizar o arrasto, maximizar a propulsão e maximizar também, do ponto de vista bioenergético, a condição física das pessoas. Adaptações muito importantes no ensino das técnicas. Respeitar as questões ligadas às tendinopatias, especialmente ao nível da velocidade de movimento. Os movimentos têm que ser lentos, para não criar movimentos balísticos que venham agudizar estas dores e as tendinopatias. Por exemplo, estilo dorsal, terem atenção à curvatura natural da zona lombar. Trabalhar a rotação sobre o eixo longitudinal do corpo, que permita a entrada e saída do braço sem arqueamento da zona lombar. O trabalhar dos membros superiores, se calhar numa fase inicial, na posição dorsal, os dois braços em simultâneo, e depois, a pouco, ganhando mobilidade para trabalhar em movimentos alternados. O trabalho dos membros inferiores, eventualmente, por que não utilizar a barbatana para trabalhar a flexão e extensão do pé, a zona tibiotársica, que muitas vezes não têm mobilidade, não conseguem deslocar-se na água, em vez de andarem para a frente, andam para trás. No estilo ventral, terem atenção às questões ligadas à lordose cervical, à falta de mobilidade do pescoço e trabalhar mais uma vez a rotação longitudinal para facilitar a respiração e a recuperação dos braços. Terem atenção à hiperextensão lombar. Portanto, é tudo um conjunto de questões técnicas e adaptações que nós temos depois que explorar e teremos gosto em falar sobre elas na quarta e na quinta. Não queria deixar, porque já estou nos meus 10 minutos, deixar de fazer referência a alguns conselhos fundamentais, pelo menos 5 conselhos, que tem a ver com o perfil do professor e que eu procuro sempre esse perfil nas pessoas que contrato para o meu clube, que é as pessoas possam criar afinidade com os seus alunos, o profissional tem que criar afinidade, tem que ser afetuoso e tem que interagir de forma positiva com o aluno e respeitar o seu passado. Depois, respeitar o ritmo individual e as suas necessidades, transmitir segurança e estar seguro das situações que propõe, dos exercícios que propõe, e adotar uma atitude pedagógica, porque nós, se somos professores, somos muito educadores, temos que ter uma atitude pedagógica e não de observadores. E, por último, serem vocês mesmos, não seguirem modas ou tendências e trabalhar de forma muito apaixonada, como alguns dos meus colegas que estão aqui hoje. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Muito bom. Obrigado, Nuno. Agora, Guilherme está com a palavra. Legal. Boa tarde a todos, pessoal. Eu e Renata somos professores na Escola de Educação Física e Desportos. Não sei se todos estavam aqui desde o início da apresentação. Me chamo Guilherme Tuscher e é um prazer poder conversar com vocês. A nossa conversa hoje será sobre periodização do treinamento para atletas em alto desempenho. Quando eu estava montando a minha apresentação, eu estava fazendo o meu roteiro do que eu ia falar, a minha esposa leu mais ou menos o que eu estava escrevendo e ela viu a palavra periodização e ela falou assim: poxa, você estuda, você lê sobre esse assunto há muito tempo. Eu não sei exatamente o que significa isso, mas eu me lembro desde que a gente começou a namorar, você estuda sobre esse assunto. Isso foi em 2002, só para poder destacar o quanto que eu me interesso sobre o assunto e acredito na importância dele. Isso tanto é importante que a maioria dos treinadores esportivos, os treinadores de natação, eles utilizam algum tipo de metodologia, algum tipo de programa de periodização para poder elevar o desempenho dos seus nadadores. Muitas vezes a gente vê críticas dos treinadores, vê críticas nos cursos que a gente ministra, e nem sempre essas críticas têm fundamento, apesar de existirem realmente algumas críticas, e por isso que esse assunto ele é importante. Eu dividi a minha apresentação em 2 partes. Eu vou falar sobre os 2 principais modelos de periodização
Então, vou falar 4 características do modelo de periodização tradicional, que é o modelo mais antigo, e depois vou falar 4 características do modelo de periodização em blocos, que é um modelo relativamente mais novo. Sobre o modelo de periodização tradicional, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele foi apresentado, foi proposto mais ou menos na década de 60, e a sua finalidade era basicamente elevar a forma esportiva dos atletas. No nosso caso aqui são os nadadores. Então a gente precisa entender e refletir e pensar sobre todo aquele contexto social que fez com que a metodologia surgisse. Os programas de treinamentos não eram tão elaborados, o esporte não era visto de forma multidisciplinar, os treinadores não tinham a capacitação que eles têm hoje em dia, então era um outro contexto de esporte. O segundo ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que o desenvolvimento das capacidades motoras ele acontecia de forma simultânea. Então, as capacidades motoras você ia identificar para o seu esporte, para a natação, né? O nível do seu atleta, a condição que ele se encontra, quais são as capacidades motoras importantes para o desempenho específico, e você vai dividir, vai distribuir essas capacidades motoras ao longo do programa de treinamento. O problema era que elas eram treinadas ao mesmo tempo. A diferença, então, era na ênfase que você dava a cada uma dessas capacidades motoras. E essa ênfase pode ser dada por meio do volume que você dedica a cada uma delas, a quantidade de horas, a quantidade de dias por semana. Isso aí pode ser feito de diversas maneiras, mas as capacidades motoras elas eram treinadas ao mesmo tempo. O terceiro ponto do modelo de periodização tradicional é sobre o conceito da supercompensação. A supercompensação ela serviu de base para a maior parte dos pressupostos teóricos do modelo de periodização tradicional, e ela defende a ideia de que você vai entrar numa condição de piora de desempenho momentâneo em função do treinamento, mas depois, em função da própria recuperação, das recuperações parciais, da recuperação completa que acontece no final da periodização, o indivíduo vai melhorar o desempenho dele. Essa é a ideia da supercompensação. E o quarto ponto do modelo de periodização tradicional é que a gente defende a hierarquia entre ciclos de treinamento. Então, se a gente estiver pensando numa estrutura maior para uma estrutura menor, a gente tem os muitos anos de treinamento, que a gente pode pensar em 2 ciclos ou em 4 anos, 2 ou 4 anos. Vai destacar que os modelos eles foram propostos principalmente para atletas que focavam em Jogos Olímpicos, por isso essa ideia de pensar a cada 4 anos. Numa estrutura menor, nós temos os macrociclos, que geralmente são associados ao ano, mas a gente pode pensar num semestre, a gente pode pensar em 3 meses de treinamento. Numa estrutura menor, nós temos os mesociclos, que geralmente são associados aos meses. Depois nós temos os microciclos, que são as semanas, e as sessões de treino, que são os dias de treinamento. Em termos teóricos, a gente espera que os objetivos das sessões levem a se alcançar o objetivo do microciclo, que é a semana. Os microciclos vão te fazer alcançar o objetivo do mês, que é o mesociclo, e os objetivos alcançados dos mesociclos vão te levar a alcançar o objetivo do macrociclo, que está geralmente envolvido na melhora da capacidade motora e o desempenho ótimo em competição. Agora, passando para o modelo de periodização em blocos, que é um modelo mais relativamente recente, ele foi proposto na década de 80, e a finalidade era justamente elevar ainda mais a condição esportiva dos atletas que já eram de excelente desempenho. Então, enquanto o modelo anterior de periodização visava formar o nadador, formar o atleta de uma maneira geral, o modelo de periodização em blocos já está mais preocupado com aquele atleta que já é de elevado desempenho. O que poderia ser feito a mais para poder continuar com a progressão do desempenho desse nadador, desse atleta? Aqui se defende o treino das capacidades motoras de forma concentrada e de forma isolada. Então, ao invés de treinar tudo ao mesmo tempo e você diferenciar as capacidades motoras por meio de ênfases, você vai treinar de forma consecutiva as capacidades motoras. Você vai ver qual é a capacidade ou quais são as capacidades que deveriam estar sendo treinadas primeiro, que servirão de base para o treinamento das capacidades motoras que vem logo depois. Em tese, esse tipo de distribuição de carga faz com que a adaptação do atleta aconteça de forma mais facilitada. A terceira característica do modelo de periodização em blocos
é que ele se sustenta em dois conceitos: o conceito do efeito acumulado de treinamento e o conceito do efeito residual. O efeito acumulado de treinamento, ele garante para a gente que, em função dos vários anos de treinamento, o atleta já alcançou um patamar que ele não precisa dar tanta importância ao treinamento das capacidades motoras básicas. Porque, afinal de contas, ele treina o esporte dele há 10 a 15 anos. Por que eu vou treinar o que é básico? Isso já se tornou normal dentro do processo fisiológico do atleta. E o efeito residual, ele fala para a gente que mesmo depois que você cessa o treinamento de uma capacidade motora, você consegue ter um nível adequado daquela capacidade por um tempo. Por isso você consegue treinar determinadas capacidades motoras, interromper o treinamento dessas capacidades e depois treinar outras capacidades de forma consecutiva. Em termos de etapas do processo de periodização, o modelo de periodização em bloco ele defende 3 etapas. Uma que a gente chama de acumulação, a segunda que a gente chama de transformação e a terceira que a gente chama de realização. A fase de acumulação, talvez o próprio nome seja sugestivo, a ideia é você elevar a condição geral do atleta, só que o período dedicado a isso ele é muito curto, porque se entende que ele já tem um lastro que permite que você não precise dar tanta ênfase a essa condição. A fase de transformação, você vai passar a dar ênfase àquilo que é específico para o rendimento, para o desempenho, e depois na fase de realização, o atleta chega no momento da competição. De uma maneira geral, as duas propostas de treinamento, eles esperam elevar a condição dos atletas para que no momento da competição, no momento oportuno, o desempenho seja máximo. O que o treinador deveria estar pensando? Para o nível de atleta que eu treino, para o lastro que ele tem, para a idade, para o tipo de competição, é mais interessante utilizar um modelo tradicional ou utilizar um modelo em blocos. Para poder concluir, eu fiz uma analogia entre os modelos de periodização e um mapa. Imagina que vocês vão fazer uma viagem com a família de vocês, o local é distante, a gente não tem o GPS, não tem nada disso, só tem aquele mapa de papel, e você marca lá no mapa o local que você quer chegar. Olhando para o próprio mapa, você vai perceber que existem diferentes rotas, diferentes estradas que você poderia estar utilizando. O que eu gostaria que vocês entendessem é que cada uma dessas rotas são os nossos atletas. O objetivo final pode ser o mesmo, mas em função das próprias características, em função das características dos modelos de periodização, cada um deles vai utilizar uma rota diferente. Mas é importante que a gente compreenda essas rotas, porque senão o atleta vai ficar perdido. Se você não tiver um objetivo a alcançar, você vai acabar chegando em qualquer lugar. Mas pode ser que qualquer lugar não seja o suficiente. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para as perguntas. Obrigada aí, Guilherme. Acho que a gente teve várias super aulas aí hoje. Então, agora, pessoal, vou abrir no chat para vocês as perguntas, né? As questões que vocês têm para fazer aí, para a gente poder começar mais uma interação. Mariana, vamos lá. Mercado da inclusão. Como dizer não, caso você tenha que dizer, mas já sabe que diz só ter aquele horário para o seu ginásio, você não tem estagiário para mexer. Ah, tá, entendi. Porque a tua realidade é completamente diferente da realidade da academia, né? E você não tem estagiário. É um pouquinho complicado você dizer não, você não pode dizer não. Na verdade, você tem que tentar fazer outras estratégias, né? Trazer aquele aluno que você vai incluir o tempo todo para o teu lado, para que ele fique do teu lado fazendo a atividade próximo de você. Mas, assim, é complicado. É complicado porque vai depender do grau de comprometimento dessa criança, né? Vai depender de qual é a deficiência, do quanto... O dizer não é que é a última possibilidade. A gente tem que ter vários planos B, várias cartas na manga para poder depois ele se sentir excluído, porque isso já se passou numa academia que eu tive que parar na delegacia porque a professora disse não para uma criança e não aceitar.
Então tem que tomar muito cuidado mesmo, muito cautela. E a outra pergunta que é para todos, qual a maior preocupação de vocês dos efeitos desse destreinamento, né, de acordo com a faixa etária? Eu vou deixar para os colegas responderem aí. Acho que Vanina, Nuno, Guilherme. Olha, eu creio que a aderência é uma das coisas que nós temos que trabalhar através da motivação. Então, chegar ao treinamento não é uma possibilidade, você tem que cortar antes. Então, a única possibilidade que nós temos como professores é manter as pessoas motivadas. Então, eu acho que a motivação é 40% da fidelização do cliente. Então, trabalhar sobre isso, sobre o ambiente familiar, social, de conforto com as pessoas, que é o que eu falei hoje, esse âmbito onde você fica confortável. Então, não quer deixar de assistir, de ir às aulas, entende? Não quer ir. Então, não chega ao treinamento. E depois, quando você tem um cliente novo ou que não está treinado, olha, eu acho que desde a parte administrativa, logística, de coordenação da piscina, é muito importante direcionar o cliente para a aula que ele vai ficar confortável, porque a frustração de ficar muito diferenciado do nível do grupo onde você vai começar vai fazer que o cliente não volte para a piscina. Então, uma das coisas é uma boa orientação dos staff que vendem na piscina, da parte administrativa ou de coordenação, mesmo que o que falou a Mariana. Muitas vezes, eu acho que se você tem que falar para alguém não estar em um grupo, porque a criança não dá para ficar em grupo, fazer uma reunião, dar muitas dicas para tentar manter a criança no grupo, mas muitas vezes não é legal, porque ele vai conseguir desistir de assistir de ir às aulas. Então, é melhor falar, olha, nós podemos tentar outra estratégia para manter na atividade, para não ficar destreinado, para ter qualidade de saúde. E é uma das coisas que eu uso muito com os clientes na inclusão. Nós aqui em Leiria, no nosso programa, estamos a tentar, criamos uma escala de vídeos, cada professor todos os dias faz um vídeo, para os alunos em casa poderem fazer alguma atividade física, porque de facto, quando regressarem, e eles estão todos desejosos de voltar. Aliás, os meus pais já estão numa idade sénior e eu é que faço as compras para a casa deles, e eu quando vou à casa deles, o meu pai tem uma necessidade muito, muito grande de falar. Às vezes ele nem me deixa perguntar nada, ele fala um assunto e a seguir já está a falar outro e já está a falar outro. E foi curioso que na sexta-feira passada saiu o meu vídeo para os nossos séniores no programa e eu publiquei no Facebook. A minha mãe foi fazer essa aula e disse-me: olha, estive a fazer a tua aula. Eu estou há 15 anos a tentar convencer a minha mãe a vir para as nossas aulas. Nós aqui em Portugal usamos uma expressão que é: em casa de ferreiro, espeto pau. Ou seja, nós não conseguimos fazer milagres com os da casa. Mas, de facto, eu acho que todos eles estão desejosos de voltar. Acho que eles vão voltar, mas, de facto, as capacidades físicas foram muito abaixo, especialmente em termos emocionais, precisam de uma atenção e um carinho muito grande porque estão muito sós. É o que eu acho. Legal. A minha contribuição, Renata, seria a seguinte: eu acho que o ser humano é um ser de hábitos e de motivações. A gente faz as coisas porque entram no automático. Então, essa iniciativa aí do Nuno, do local onde ele trabalha, eu acho fantástico, porque se a gente perde esse vínculo e esse costume de acordar, de fazer o exercício, de se programar para aquilo, a tendência é que você esqueça, coloque outra coisa no lugar, e quando as coisas voltarem ao normal, a pessoa vai deixar de dar importância àquilo. Então, acho que isso é importante. Em relação ao destreino, ele vai acontecer. Não tem como não acontecer.
Mas o efeito negativo desse destreino depende do nível de cada indivíduo, do objetivo que ele quer com a atividade. Se eu faço natação com finalidade de saúde, de prazer, eu consigo facilmente substituir isso por alguma outra atividade. Se o objetivo é desempenho máximo e desempenho esportivo, aí é mais complicado. Então, eu entendo que o professor e o treinador deveriam estar julgando isso, né? Qual o objetivo do meu aluno, do meu atleta, qual o meu objetivo com esse grupo, para que a atividade fique adequada. Boa. Acho que respondeu aí. Tem uma pergunta aqui, Vanina, se vale a pena sair do Brasil e ir para aí. Olha, depende. Se você quer comer bom churrasco, vem para a Argentina. Mas a verdade é que, olha, na área esportiva mesma da natação, aqui é muito fraco, não é bom trabalhar aqui. Só tem poucos treinadores, não tem muito... Agora a cultura esportiva da natação está um pouco fraca porque não dá dinheiro. É forte a cultura esportiva da natação de águas abertas. É forte e tem dinheiro por trás. Eu acho que no Brasil aconteceu o mesmo. As universidades, aqui não temos programas de estagiários, não existem. Então, as universidades, a educação física na Argentina não está muito orientada à natação. A maioria dos professores de educação física, o primeiro trabalho que conseguem é trabalhar na escolinha de natação, mas a maioria das piscinas, aqui, as piscinas mais pequenas, tem uma possibilidade de trabalho muito melhor, muito mais grande. Por quê? Porque a oferta é muito maior. Você tem que saber dar aulas de tudo, entende? Então, se você pode dar aulas de crianças de natação, aulas de treinamento para idosos, áreas mais terapêuticas, aulas mais terapêuticas ou de saúde, se você tem essas ferramentas, você vai ser um profissional muito requerido. Mas o mercado aqui, ainda, nós temos muitas piscinas, muitas, mas é pequena. E aqui o custo, a mensalidade não é cara, então é muito acessível a quase toda a comunidade. A diferença da Europa ou a diferença mesmo do Brasil. Aqui, natação faz todo mundo vai para a piscina, quase todo mundo. Então, possibilidades de trabalho vai ter, mas tem muito profissional, não muito capacitado. Então, se você tem um diferencial de capacitação, tem muitas ferramentas para trabalhar em diferentes âmbitos das atividades aquáticas, eu acho que é legal. Temos aqui 1 ou 2 brasileiras que moram na Argentina, que eles vieram para estudar alguma coisa e ficaram aqui trabalhando nas piscinas, e elas são muito requeridas, muito reconhecidas. Mais uma pergunta aí, acho que para a gente encerrar, a última pergunta. Como pode trabalhar a volta dos alunos em relação ao aspecto emocional, né? Eu acho que essa pergunta, assim, na verdade, ela cabe muitas questões, porque quem vai ser muito mais responsável por isso é o psicólogo que está na nossa frente 1000 vezes, né? Mas acho que a minha opinião quanto mais lúdico for essas aulas agora no início, melhores resultados a gente vai ter, né? A Tinoca acho que é a pessoa boa para falar sobre essas questões. Não sei se ela quer falar alguma coisa. Eu hoje estava de folga, estava só assistindo aqui. Em termos psicológicos, sendo que as variações estão realmente a ser uma demanda, como o Nuno disse, emocionalmente há uma quebra, há uma desmotivação em termos internos e uma necessidade de reconhecimento externo dessas ligações. Se por um lado nós temos que desenvolver essa ligação emocional do instrutor para com o aluno, há também um renovar de alinhamentos entre os nossos alunos, que por um lado, à partida, aquilo que nós temos percepcionado, e se nós tivermos em termos de análise de cenários de guerra, cenários de constrangimento, cenários de lacunas de contactos, nós vamos perceber que vai haver uma primeira etapa em que vai haver um medo, mas uma grande necessidade de afeiçoar-me.
tá? Então, temos que proporcionar, dentro das aulas que são o geral de hidroginástica, relações sociais saudáveis e que deem uma resposta a essa vontade de reconhecimento e de ligação, tendo o cuidado do medo. Então, uma das sugestões é, por exemplo, em vez de partirmos logo para atividades em que haja contacto físico, exista o esparguete a fazer esse contacto, porque há aquela situação de quando voltarmos, quanto é que nós podemos nos aproximar, mas já cria uma relação, tá? Haver sem dúvida estratégias de conhecimento e de conversação, e em termos de treino, isso eu percebi um pouquinho, em termos de treinamento de treino, vai ser um desafio para os treinadores lidarem com a falha. No outro dia estive com um colega meu sobre lidar com o cancelamento de provas e de objetivos principais. Vai seguramente haver muitos atletas que estavam para os Jogos Olímpicos, para os nacionais, para os regionais, que vão estar, se não deprimidos, muito próximo da depressão, e os treinadores vão ter que estar com capacidades acima da média para poder lidar com isso e ter não só um treinamento ligado às capacidades físicas, mas ao retorno motivacional, ao do achievement e do sucesso. Mas acho que esta vontade de todos nós fazermos melhores, e se por um lado temos esta nuvem negra nos afastamentos, acho que todos nós temos a grande possibilidade de sairmos melhores seres humanos e melhores profissionais com os desafios que estão atualmente. Por isso, psicologicamente, acho que é por aí. Mas eu estava de folga, tá? Olha, eu gostava também de dizer uma coisa. Nós também somos agentes da saúde. Nós não somos médicos, mas atuamos muito na saúde e nos cuidados primários da saúde. Muitas vezes fazemos muito mais pela saúde das pessoas do que os próprios médicos muitas vezes dão imensos fármacos aos nossos alunos. Porquê é que eu estou a dizer isto? Quando os nossos alunos voltarem para nós, é importante nós explicarmos às pessoas porque é que fazemos as coisas e temos que saber quantificar aquilo que fazemos, medir. Por exemplo, se uma pessoa é hipertensa e nós tivermos o registro das pessoas quando vêm para as nossas aulas, e é importante sabermos, passado se calhar 1 mês ou 2, voltar a medir e mostrar à pessoa, olha, está a ver, você vinha com 145, 95 de pressão arterial, mas agora já baixou, ou seja, o exercício já está a ter um efeito hipotensor. Portanto, nós também temos que fazer bem o nosso trabalho, não podemos dominar apenas a parte técnica específica, neste caso em concreto da natação, estou a falar concretamente da natação, mas também atuar nestes parâmetros da saúde para as pessoas acreditarem em nós, porque nós não podemos ser apenas animadores, nós também temos que ir pela parte técnica, mostrar às pessoas que sabemos o que estamos a fazer. Okay? Esta é a minha opinião. Mais alguém? Não? Então, assim, eu acho que todas as questões foram respondidas, né? A gente agradece aí a participação de todos vocês. Obrigado, Vanina, Nuno, Guilherme, Tinoca, obrigado, né? E a gente tem aí um cupom de desconto para vocês participarem com a gente quarta e quinta nas aulas com o Nuno e a Vanina de natação para idosos. Todas as adaptações, as estratégias mais práticas para que vocês tenham a oportunidade de conhecer o trabalho deles também. E aí, hoje, para quem está no fórum, a gente resolveu fazer a promoção de R$19,90, fazendo a impressão e a inscrição do boleto até 10 horas da noite. Então, em vez de ser até meia-noite, vai ser até às 10, tá? Então, vocês têm um link aí de acesso, está aí no chat. Se perderam o link, por acaso, entre em contato pelo WhatsApp, pelo número da FANS, que a Marcele passa para vocês, tá? E obrigado aí mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sei lá, já. E bom almoço para a gente aqui. E a gente se vê na quarta-feira junto com a Vanina e o Nuno. Amanhã tem live com o Douglas Gil lá no Instagram, para quem quiser assistir, de 7 horas da noite.
Tá, pessoal? Super obrigado aí mais uma Obrigado. vez. E até Um abraço, um prazer. Um abraço. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.